Há menos de 30 dias para a Conferência do Clima, sim, está chegando. Delegações de 67 países se reuniram hoje em Brasília para aparar arestas. A ideia é avançar nas negociações para tentar construir consensos antes do início da COP30 e assim aproveitar bem o tempo lá. A nossa Carla Lucena registrou tudo para a gente. Vamos falar com ela agora para entender que tipo de avanço pode ter havido hoje. Amanhã tem mais novos encontros. Tem um ponto que é muito delicado, que tem a ver com financiamento para os países em desenvolvimento enfrentarem os efeitos das mudanças climáticas. Para isso, é fundamental um compromisso oficial das nações mais ricas, que em muitos casos também são as nações que mais poluem. Mas esse é um ponto que vem desde o ano passado com dificuldade de avançar. Carla, conta pra gente como é que foi o dia e hoje e o que a gente também pode esperar de amanhã. Boa noite. Claro, Aline, vamos lá. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no J10. Aline, é isso. A gente acompanhou hoje ao longo do dia essa pré-COP, né, que reuniu 67 delegações aqui em Brasília, com vários painéis ali, né, eles discutindo pontos muito importantes, até porque o que disse hoje a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que passou o dia inteiro lá na pré-COP, é o seguinte, de que é preciso que neste momento as delegações se reúnam para poder avançar e já consolidar medidas para serem aprovadas durante a COP, prevista para o ano que vem, para o mês que vem. A ideia, segundo Marina Silva, é olhar para as outras COPs, medidas que foram ali aprovadas e tentar, de certa forma, colocar isso em prática e consolidar nesse novo relatório que será feito aqui no Brasil na COP30. E um ponto muito importante hoje, Aline, lá na COP30, na pré-COP, foi justamente essa discussão a respeito desse financiamento, como você bem disse. Os países em desenvolvimento, né, fazendo esse pedido, né, esse apelo para que haja esse tipo de destinação de recursos para esses países, para que eles possam adotar medidas práticas e eficazes no combate às mudanças climáticas. E o que tem aí na mesa de discussão? Até hoje, né, o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, participou do evento. A expectativa é de se avançar para poder alcançar aquela meta até 2035 dos países contarem com um montante, ou seja, um valor que chega aí a 1,3 bilhões de reais, e o Brasil, como encampa, né, inclusive a presidência da COP aqui no Brasil, vai atrás desses recursos, principalmente ali levando esse apelo aos grandes bancos, né? E aí, por isso, a secretária para Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda tem uma viagem prevista para os Estados Unidos, ela que deve conversar com o Banco Mundial e também com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e não só isso, apelar também para outros grandes empresários, outras grandes empresas, para que contribuam aí financeiramente, né? A expectativa é de que países como, por exemplo, a Alemanha, França, venham a assinar esse acordo, né, para que a gente chegue a esse orçamento. E a ideia é justamente conseguir esse apoio para colocar isso, Aline, lá no relatório final da COP, que vai ser ali, né, levada para aprovação entre as delegações que vão participar em novembro lá em Belém. Então, o importante avanço é isso. Inclusive, hoje, né, aqui até a nossa Júlia Reis também ficou muito próxima desse assunto, trazendo que isso foi um tema muito tratado ali pela Índia, por exemplo, pelo Sudão, ou seja, países interessados em contar com esse orçamento. E outro ponto, já te devolvendo, Aline, é tratar aí da presença das delegações aqui no Brasil. Ainda há um impasse em relação à confirmação de hospedagem e é importante que a gente conte com essas delegações aqui. Volto contigo. Muito obrigada, querida Carla. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, falas de representantes da sociedade civil que estiveram na pré-COP. São vozes importantes para serem colocadas também na mesa de conversa. Te agradeço imensamente. Já estamos aqui com o nosso ilustre convidado de hoje. J10 recebe lá no estúdio de Brasília André Corrêa do Lago, que é presidente da COP30. Flávia participa aqui comigo. Embaixador, dias intensos, hein? Bem-vindo ao J10. Boa noite. Boa noite, embaixador. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês. E, de fato, dias intensos. Agora, hoje, o jornal tem tanta notícia incrível que realmente é um dia intenso sob os mais variados pontos de vista.
O senhor tem toda a razão. Ainda bem que a gente conseguiu garantir a presença do senhor aqui hoje, porque eu acho que essa agenda da pré-COP é também uma maneira da gente ir também auxiliando nossa audiência a dimensionar a importância dessa conferência em poucas semanas em Belém e como a gente tem também que se familiarizar com o que está sendo debatido, sendo o Brasil agora anfitrião. E eu queria trazer uma preocupação que não é só minha, que é de todos que estão acompanhando o comprometimento ou não de algumas nações que são fundamentais nesse debate. Cito aqui Estados Unidos, para ser também quase descartável citar os americanos nesse momento do governo de Donald Trump, porque não se espera nada de muito efetivo desse governo, que inclusive saiu novamente do Acordo de Paris, mas ao lado dos americanos, os europeus. Né? A União Europeia como um grupo imenso do ponto de vista político e geográfico, não entregou ainda, embaixador, as suas metas pessoais, né? O seu documento com as suas metas pessoais para reduzir emissão de gases poluentes da atmosfera. O quanto isso também mede para a gente o tamanho do desafio de adesão num ano de COP30 no coração da Amazônia, né? Como é que o senhor tem observado o comprometimento das nações desenvolvidas individualmente e também com o espírito coletivo dessa COP? Pois é, essa questão de apresentar as metas dos países da União Europeia é uma coisa que é um pouco inesperada, né? Porque todos os países deveriam ter apresentado o que a gente chama de NDC, que são os comprometimentos dos países de redução de emissão até 2035. Essas NDCs tinham que ter sido apresentadas até fevereiro. Aí o prazo foi estendido até setembro e, de novo, não aconteceu. O presidente Lula organizou com o secretário-geral da ONU 2 conferências, uma virtual e uma agora em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, para que acentuar a importância dos países apresentarem as suas NDCs. Por quê? Porque a gente precisa saber se a gente está se aproximando da meta que a ciência nos diz que nós temos que chegar, que é evitar de ultrapassar 1,5 grau de temperatura com relação à era pré-industrial. Mas aí tem meta de temperatura, tem meta financeira, tem várias coisas que entram nessas discussões e é muito bom a gente poder apresentar o quanto tem essa complexidade hoje. Tá, vocês estavam falando aí da questão financeira. A questão financeira tem várias dimensões e o problema é muito antigo. Quer dizer, em 1992, na Rio 92, já a questão financeira tinha sido o grande obstáculo, que é a dificuldade de você conseguir que os países que são responsáveis pelas emissões nos últimos séculos e que, portanto, são responsáveis por todo o CO2 que foi acumulado ao longo de todos esses anos na atmosfera, esses países se comprometeram, em princípio, a fornecer recursos para que os países em desenvolvimento pudessem integrar a questão do clima no seu desenvolvimento e, com isso, pudessem cumprir com metas tão ambiciosas quanto possível. Então, há aí um debate entre países em desenvolvimento e desenvolvidos que vem desde 1992, ou seja, não é só agora, ela apenas se repete em formas diferentes, mas a substância é sempre essa. Então, eu acho que o que foi muito importante hoje é que o Brasil mostrou que o Sul global, com a liderança do Brasil, pode também propor caminhos para resolver esse impasse, porque é um verdadeiro impasse. E hoje, como já foi dito aqui, participou da pré-COP o ministro Fernando Haddad. Ministros da Fazenda normalmente não participam de pré-COPs ou de COPs, quando, na verdade, se o problema principal é um problema financeiro, nós temos que assegurar que justamente a questão do clima seja entendida, integrada e que haja ação, né, dos Ministérios da Fazenda, dos bancos centrais, para que as soluções sejam encontradas. E, além do ministro, nós tivemos outras discussões também, como a proposta brasileira por um fundo especial para a conservação de florestas, que tem as iniciais TFFF. E, então, o que é interessante é que o Brasil está trazendo uma outra dimensão para essa discussão.
Embaixador, desculpe interrompê-lo, mas o senhor mencionou o Fundo de Florestas, que foi um anúncio, né, importante do Brasil na última Assembleia Geral da ONU, ministra Marina. O senhor falou de União Europeia e eu queria lhe perguntar sobre os países amazônicos. O Brasil integra, né, o que é conhecido como o único bloco ambiental, né, da América Latina. São 8 países. Em que medida ou como o senhor avalia o engajamento desses nossos vizinhos? Tem Colômbia, tem Bolívia, tem Equador, tem Venezuela, tem Peru, estou esquecendo algum, Guiana e Suriname, eu acho que eu falei todos. Como é que o senhor vê o engajamento desses países, em particular no que diz respeito à proteção à floresta amazônica? Olha, integração muito maior nos últimos anos, principalmente a partir da reunião de Belém de 2023. Nessa reunião, que foi uma cúpula que o presidente Lula convocou, criou-se um grupo de países que procura definir quais são as necessidades para as florestas a partir do ponto de vista dos países que têm as florestas, porque normalmente quem propõe soluções para a floresta são os países doadores. Então, isso também foi uma outra coisa muito importante em 2023, que a partir da reunião da OTCA, né, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, em Belém, com a liderança do presidente Lula e com todos os países da Amazônia presentes, várias decisões foram tomadas, inclusive a criação de um centro de polícias federais da região, em Manaus, e que vai ter uma outra dimensão de coordenação entre as polícias diante do crime organizado, que, como a gente sabe, é um problema muito ligado a essa questão. Quer perguntar do Trump rapidinho? Eu quero, embaixador. Brevemente, já que o senhor embaixador. Não, o senhor foi muito objetivo nessa resposta e eu gostaria de reforçar essa questão da presença ou não de Donald Trump e da participação dos Estados Unidos. O Brasil está ensaiando uma reaproximação, né? O presidente Lula já, inclusive, encaminhou um convite. Qual é a sua expectativa em relação à participação de Donald Trump dos Estados Unidos? É para torcer para ele vir ou é melhor que não venha? Essa pergunta é difícil para diplomata responder, né? Tem uma expressão para isso, embaixador. Então, mixed feelings, né? Não, eu acho que o presidente Lula fez o convite. Eu acho que isso é a coisa essencial, para o mundo lembrar que o Brasil é um dos pouquíssimos países que tem relação com todos os países do mundo. Então, o presidente Lula convidou todos os países, todos os chefes de Estado do mundo e, naturalmente, os Estados Unidos, que é um país amigo de muito tempo, é um convidado natural. O governo Trump é bastante especial com relação a esse tema e, como já foi dito aí, já saiu do Acordo de Paris. Só que o prazo formal, eles só podem sair em janeiro, mas eles já anunciaram em janeiro, tem que esperar um ano. Então, eles já estão de saída. Então, o interesse deles por essa negociação já foi pré-determinado com o anúncio de que vão sair da negociação. Então, eu acredito que o Brasil está fazendo a coisa certa e vamos ver o que os Estados Unidos pretendem fazer diante desse convite do presidente Lula. Eu acho que a gente tem a resposta, né? Eu acho que a resposta é assim, já que não quer vir, então não vem, né? Não precisa já que não quer vir, não precisa não, né? Eu até usei uma expressão assim aqui em inglês, que eu não costumo usar, mixed feelings, porque eu fiquei tão tentada, porque eu acho que essa coisa são sentimentos misturados, né? Porque o Donald Trump não representa a cultura inteira dos Estados Unidos, mas hoje é o presidente que está comandando o país, né? Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Embaixador, como carioca, vai me avisando, vamos marcar. Embaixador, um minutinho que eu quero trazer aqui algumas horas importantes para a gente continuar na nossa conversa. O J10 esteve mais cedo nessa pré-COP para conversar com representantes da sociedade civil que também participaram das mesas de discussão e também estarão na COP, né? A nossa editora executiva, Júlia Reis, ouviu essas vozes que se somam aos discursos oficiais, ampliando o nosso olhar para esse tema. Vamos ver. My expectation for this COP are 3. One, we're coming out of COP with an ambitious gender action plan. 2, we are coming out of the COP with a just transition mechanism
the BAM. And the third, we're coming out of this COP with a clarity on financing adaptation. O governo brasileiro manejou muito mal a questão dos preços de acomodação em Belém. Então, não dá mais para dizer que isso não vai prejudicar a COP, já prejudicou. A gente acha que todas as delegações, ou pelo menos a imensa maioria das delegações, vai comparecer a Belém, só que virão delegações menores. A COP30, por enquanto, não está dizendo nada sobre as causas do aquecimento global. Não tem nada na agenda sobre combustíveis fósseis, não tem nada na agenda sobre desmatamento. E a gente acha fundamental que saia de Belém alguma espécie de mapa do caminho que possa levar a calendário para implementação. This COP must deliver to the people outside of a COP. The people who their voices we are hearing are saying, you know, we are suffering injustices, social injustice, economic injustice. So this COP cannot happen in a bubble that ignores that reality. And the only way you can really deal with that connection is through making justice the center. A grande maioria dos países que se manifestaram foram países em desenvolvimento, então houve manifestação na China, Paquistão, Índia, agora estava falando da África do Sul. A Europa se absteve de participar até agora. Nós estamos aqui há menos de 30 dias da COP30, a Europa não se manifestou, não apresentou NDC. Embaixador, muitas coisas importantes, né, que vieram através dessas entrevistas, mas eu vou tocar no ponto que me parece mais frequente nos últimos dias e que tem conexão até com uma fala que o senhor trouxe mais cedo nessa mesma pré-COP30, que diz respeito a colocar luz com mais intensidade sobre temas como desmatamento e também combustíveis fósseis, né? Como é que a gente trata desses dois temas que estão diretamente relacionados como causa de origem do aquecimento global? Algumas críticas vêm sendo feitas em relação a isso, sobre uma falta de debates em torno disso. E o senhor mais cedo disse que tinha uma preocupação de ficarmos incluindo novos temas e isso bloquear as negociações. Mas, de fato, como falar sobre mudança climática sem olhar com profundidade para a queima de combustível fóssil, sem olhar para desmatamento? Como é que o senhor tem respondido e responde a esse tipo de crítica? Olha, a COP vai ter 3 etapas nas quais as discussões têm uma estrutura bastante diferente. Uma vai ser a cúpula de chefes de Estado, 6 e 7 de novembro, em que a agenda é predeterminada pelo Brasil. Então, o presidente Lula está decidindo pela agenda e nós vamos poder falar dos temas relacionados, evidentemente, à COP30 e que, eu acredito, vai haver vários desses temas que estão sendo levantados vão ser tratados. Depois você tem a negociação formal. A negociação formal é muito complexa porque até a agenda da discussão tem que ser aprovada por 196 países. Então, só entra na discussão aquilo que todos querem falar. Como você pode imaginar, esses temas que foram levantados são bastante divisivos, então alguns deles não entram. Mas depois você tem a agenda de ação. A agenda de ação, que acontece ao mesmo tempo que a negociação, no mesmo espaço que a negociação, é onde vem toda a sociedade civil, vem o empresariado, vem os subnacionais, né, os prefeitos, os governadores, e aí nós estamos estruturando o debate para aquilo que já foi aprovado. A questão dos combustíveis fósseis já foi aprovado que nós vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, já foi aprovado por todos os países em Dubai. Então, nós podemos e vamos discutir isso na agenda de ação. As outras questões que estão sendo discutidas, tem algumas que já foram aprovadas e vão ser discutidas na agenda de ação e na cúpula de chefes de Estado, mas na negociação em si tem 2 temas importantíssimos que foram levantados por algumas das pessoas que vocês colocaram aí. Uma é a transição justa, a questão da justiça climática, que é um tema muito difícil, porque a gente não pode fazer essa transição se ela vai piorar a vida das pessoas e, sobretudo, se ela vai piorar a vida das pessoas mais vulneráveis. E o outro tema que foi levantado, que eu acho essencial, é a questão da adaptação. A adaptação é aquilo que a gente tem que fazer diante do avanço da ciência e do que a gente sabe que tem que ser feito, porque agora chove muito mais, agora tem muito mais eventos extremos, então nós precisamos de adaptação.
Embaixador, não posso me despedir sem lhe perguntar sobre a questão da hospedagem, está equacionado, e sobre demandas que nós temos ouvido, principalmente de organizações da sociedade civil, de territórios, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Como é que esse grupo, esses segmentos excluídos, em alguma medida, dessa ordem econômica, aliás, ouvimos essa expressão nas entrevistas da Júlia, serão incorporados? Se e como serão incorporados à COP30? Olha, do que eu estou ouvindo da sociedade civil, estão encontrando formas de estar presente em Belém, porque é essencial que a sociedade civil esteja em Belém e está se organizando para assegurar que a sociedade civil possa ir. A questão da hospedagem das delegações realmente foi uma coisa complexa, porque os preços chegaram a níveis absurdos. Então, de fato, algumas delegações estão sendo diminuídas, o que é um problema, porque nós precisamos... Você não pode imaginar que durante a COP, vocês vão ver, já que vocês vão acompanhar de perto, eu estou super feliz, mas vocês vão ver, acontecem várias negociações ao mesmo tempo. Então, se as delegações não têm muitas pessoas, elas podem alegar, não pode ter tal reunião, porque eu não tenho delegado para ir a tal reunião. Então, você vai atrasando os trabalhos e você tem menos decisões. Então, é muito importante que os preços continuem a baixar. Eles começaram a baixar, mas seria muito bom se eles continuassem a baixar para assegurar uma maior participação da COP30. Então, ainda há algo a fazer, eu espero, para que esses preços possam baixar e que nós tenhamos uma quantidade adequada de pessoas para a quantidade de coisa que nós temos que decidir na COP30. Esses preços possam baixar e que nós tenhamos... Agora, uma pena que tenha chegado tão perto da COP ainda com essa sensação de que não está garantido para todo mundo, né, embaixador? O que poderia ter sido feito para evitar se chegar a esse ponto, ter um plano B um pouco mais consistente, ou já ter, inclusive, um movimento anterior de denúncia de práticas abusivas de preços, né? Porque estava evidente que havia um descontrole, né, e um abuso realmente, não era uma questão de demanda e oferta. Houve uma prática abusiva que ela é flagrante, né? O senhor não acha que poderia ter havido uma construção de um plano B um pouco mais eficaz, quer dizer, um plano B que não parece existir nesse momento? Olha, o que eu estou ouvindo das delegações, ainda várias, mencionando o problema da hospedagem, da dificuldade de contra a hospedagem, mas há uma consciência imensa da responsabilidade de todos os países de estarem presentes e tentar vir com o máximo de pessoas para que haja o máximo de decisões. Eu acho que há uma consciência, a gente viu aí o presidente Lula falando na FAO há alguns minutos atrás, o fortalecimento do multilateralismo é uma questão tão importante este ano no mundo que as delegações hoje estavam repetindo isso constantemente, ou seja, a consciência da importância da COP30. A COP30 pode ser uma conferência que lembra ao mundo a necessidade do multilateralismo. O multilateralismo é a democracia internacional. E não há nada melhor do que fazer isso no Brasil, neste momento. O Brasil símbolo dessa luta pela democracia. E eu acho que há uma consciência do momento extraordinário de o Brasil poder estar presidindo essa COP. Então, eu acho que as pessoas já estão concentradas na substância da COP, mas a gente vai tentar ainda arrumar o possível com relação à acomodação, mas a consciência da importância da COP estava muito clara hoje nessas discussões. Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, agradeço imensamente. Bom dia de trabalho amanhã para o senhor e até breve. Obrigadíssimo. Um abraço, boa noite a todos. Obrigada, Flávia. Boa semana.